Olá pessoal, meu nome é Leandro Cirilo e você está no canal Por que não Everest? E o livro de hoje é de Carol Dweck, Mindset, a nova psicologia do sucesso. Não se estranhe se você escutar ao fundo o barulho de veículos passando. Agora são 6h25 da manhã e o ambiente que eu estou fica próximo a uma avenida e não tem a acústica necessária. Mas em breve a gente vai conseguir ir para um estúdio para gravar um áudio com um pouco menos de ruído, ok? Antes de iniciar o capítulo, curta, se você está chegando agora, temos vídeos anteriores do livro A Única Coisa e também desse livro maravilhoso chamado Mindset. E o capítulo de hoje é o capítulo de número 7, que tem como título Pais, Professores e Técnicos Esportivos. De onde vêm os Mindset? Então vamos lá. Nenhum pai ou mãe pensa: o que será que posso fazer hoje para prejudicar meus filhos, subverter seus esforços, afastá-lo do aprendizado e limitar suas realizações? Claro que não. Pensam: eu faria qualquer coisa, daria tudo para que meus filhos sejam bem-sucedidos. Mas muitas das coisas que fazem têm efeito contrário. Seus prestimosos julgamentos, suas lições e suas técnicas de motivação frequentemente dão o recado errado. Na verdade, cada palavra ou ação manda uma mensagem, diz às crianças ou aos alunos ou aos atletas como devem pensar a respeito de si mesmos. Pode ser uma mensagem de mindset fixo que diz: você tem características permanentes e eu as estou avaliando. Ou pode ser uma mensagem de mindset de crescimento que diz: você é uma pessoa em desenvolvimento e eu tenho interesse em seu desenvolvimento. É notável a sensibilidade das crianças a essas mensagens e o quanto se preocupam com elas. Haing Gnot, grande estudioso do tema da educação infantil nas décadas de 1950 e 1970, conta uma história. Bruce, de 5 anos, foi com a mãe ao novo jardim de infância. Ao chegarem, ele olhou pinturas nas paredes e disse: quem fez esses desenhos feios? A mãe tratou de corrigi-lo. Não se deve dizer que os desenhos são feios quando são bonitos como estes. Mas a professora sabia exatamente o que ele queria dizer. Aqui, disse ela, ninguém é obrigado a pintar quadros bonitos. Quem quiser pode pintar quadros feios se tiver vontade. Bruce sorriu para ela. A professora tinha respondido à sua verdadeira pergunta: o que acontece com um menino que não sabe pintar bem? Em seguida, Bruce viu um carro de bombeiros de brinquedo quebrado. Pegou e perguntou, num tom de autoridade: quem quebrou esse carro de bombeiros? Novamente a mãe interveio: que importa que tenha quebrado? Você não conhece ninguém aqui. Mas a professora compreendeu. Brinquedos são para brincar, disse ela. Às vezes quebram, acontece. Novamente sua pergunta tinha sido respondida. O que acontece aos meninos que quebram os brinquedos? Bruce despediu-se da mãe para começar seu primeiro dia no jardim de infância. Não era um lugar onde seria julgado e rotulado. Nunca vencemos nossa sensibilidade a essas mensagens. Há vários anos, eu e meu marido passamos 2 semanas na Provence, no sul da França. Todos foram maravilhosos, muito gentis e generosos, mas no último dia fomos de carro à Itália para almoçar. Ao chegar, encontramos um pequeno restaurante familiar e lágrimas começaram a correr no meu rosto. Sentia-me tão bem cuidado, disse a David. Você notou como na França, quando as pessoas nos tratam bem, a gente se sente como quem passou num teste. Num teste? Mas na Itália não há teste. Os pais e professores que mandam mensagem de mindset fixo são como a França, e os que mandam mensagem de mindset crescimento são como a Itália. Vamos começar com a mensagem que os pais mandam aos filhos, mas sabemos que essas são também mensagens que os professores podem mandar a seus filhos e os técnicos a seus atletas. Pais e professores. Mensagens sobre sucesso e fracasso. Mensagens sobre sucesso. Vejamos quais são as mensagens nos seguintes exemplos.
Você aprendeu isso tão depressa? Você é tão inteligente? Olha esse desenho. Marta, ele será um novo Picasso? Você é brilhante. Tirou 10 sem sequer ter estudado. Se você for com a maioria dos pais, achará que são mensagens de estímulo, que aumentam a autoestima. Mas preste mais atenção. Veja se consegue ouvir outra mensagem. São essas que as crianças ouvem. Se eu não aprender alguma coisa depressa, significa que não sou inteligente. Não devo tentar desenhar nada a sério, porque não ver que não sou nenhum Picasso. É melhor eu parar de estudar, ou não vão mais me achar brilhante. Como sei disso? Vocês se lembram no capítulo 3, em que menciono os elogios que os pais dirigiam aos filhos na esperança de estimular a confiança às realizações? Você é tão inteligente, você é tão talentoso, você é um atleta nato. Eu pensei, espera um instante. Não serão as crianças de mindset fixo as crianças vulneráveis que se sentem obcecadas com isso? A insistência na inteligência ou no talento não faria com que as crianças, todas as crianças, ficassem ainda mais obcecadas? Por isso é que tratamos de estudar esses aspectos. Depois de 7 experiências com centenas de crianças, fizemos as descobertas mais nítidas que já vi. Elogiar a inteligência das crianças prejudica a sua motivação e seu desempenho. Como pode ser isso, se as crianças adoram ser elogiadas? Claro, as crianças adoram elogios e gostam especialmente de ser elogiadas por sua inteligência e seu talento. Sem dúvida, isso as estimula, as faz resplandecer, porém, apenas momentaneamente. No instante em que encontram uma dificuldade, a confiança desaparece e a motivação desce ao mínimo. Se o sucesso significa que são inteligentes, nesse caso, o fracasso significa que são burras. Eis o mindset fixo. Aqui fala uma mãe que percebeu os efeitos dos elogios bem intencionados a respeito da inteligência. Quero compartilhar com você minha experiência. Sou mãe de um menino muito inteligente que está na 5ª série. Ele costuma acertar 99% dos testes escolares de matemática, linguagem e ciência, mas tem problemas muito evidentes de autoavaliação. Meu marido, que também é bastante inteligente, acha que seus pais nunca deram importância ao intelecto e ele exagerou ao compensar isso com nosso filho, ao procurar elogiá-lo por ser inteligente. Ao longo dos 2 últimos anos, suspeitei que isso estava causando problemas, porque meu filho, embora tenha facilmente um desempenho excelente na escola, reluta em aceitar trabalhos ou projetos mais difíceis, como mostram seus estudos, porque poderia não se achar inteligente. Ele projeta uma visão superdimensionada de sua capacidade e diz ser capaz de fazer melhor do que os outros, tanto nas atividades intelectuais quanto nas físicas, mas não tenta executar essa atividade porque naturalmente ficaria arrasado se fracassasse. E eis o que eu diz aos meus alunos da Colômbia ao refletir sobre sua própria história. Lembro-me de ser frequentemente elogiado por minha inteligência e não por meus esforços. Aos poucos, passei a ter aversão aos desafios difíceis. O mais surpreendente é que isso ia muito além dos desafios acadêmicos e mesmo atléticos e chegava aos desafios emocionais. Foi essa minha maior deficiência de aprendizado e tendência a ver o desempenho como reflexo do caráter e, se eu não era capaz de realizar alguma coisa imediatamente, evitar aquela tarefa ou tratá-la com desprezo. Sei que é quase impossível resistir a este tipo de elogio. Queremos que nossos entes queridos saibam que lhes damos valor e que ficamos felizes com seus êxitos. Eu mesmo já caí nessa armadilha. Um dia, cheguei em casa e vi o meu marido, David, conseguira resolver um problema difícil no qual ele já havia trabalhado havia algum tempo. Antes que pudesse me conter, disse: "Você é brilhante." Desnecessário dizer que me mortifiquei como dissera, e ao ver a expressão de horror em meu rosto, ele tratou de me confortar. Sei que você disse isso pensando no mindset de crescimento. Você quer dizer que procurei estratégias, perseverei, tentei todos os tipos de soluções e finalmente dominei o assunto. É isso mesmo, eu disse, sorrindo carinhosamente.
É exatamente isso que eu quis dizer. Os pais acham que podem dar às crianças confiança permanente, como um presente, ao elogiar seus cérebros e seu talento. Não funciona assim e, na verdade, tem um efeito oposto. Faz com que as crianças duvidem de si mesmas assim que qualquer coisa se mostrar difícil ou qualquer coisa der errado. Se os pais querem dar um presente a seus filhos, a melhor coisa que pode fazer é ensiná-los a amar desafios, ficar intrigados com erros, desfrutar do esforço e se manter aprendendo. Dessa forma, seus filhos não serão escravos do elogio e conseguirão construir e reparar a própria confiança por toda a vida. Envio de mensagem sobre processo e crescimento. Nesse caso, qual é a alternativa aos elogios ao talento ou à inteligência? As palavras de David nos dão uma dica. Uma de minhas alunas esclarece ainda mais. Fui para casa nesse fim de semana e encontrei minha irmã de 12 anos felicíssima com sua escola. Perguntei por que estava tão entusiasmada e ela disse: tirei uma nota acima de 100 na prova de estudos sociais. Ouvi-a repetir essa frase mais umas 5 vezes durante o final de semana. Naquele momento, resolvi aplicar a situação real e o que tínhamos aprendido com suas aulas. Em vez de elogiar sua inteligência ou a nota que obtivera, fiz perguntas que a levaram a refletir sobre o esforço que dependera nos estudos e sobre como ela havia melhorado desde o ano anterior. No ano passado, as notas dela foram baixando ao longo do período escolar e achei que era importante que eu interviesse e a orientasse na direção correta nesse início de ano letivo. Isso significa que não devemos elogiar entusiasticamente nossos filhos quando fazem alguma coisa bem feita? Devemos tentar restringir nossa admiração para os seus sucessos? Absolutamente não. Significa apenas que devemos evitar certo tipo de elogio. Os elogios que julgam a inteligência ou talento, ou o elogio que demonstra que estamos orgulhosos por sua inteligência ou talento em vez de estarmos pelo esforço que dedicaram. Podemos valorizá-los o quanto quisermos pelo processo que leva ao crescimento, o que conseguiram realizar por meio de exercícios, estudo, persistências e boas estratégias. E podemos fazer perguntas sobre o seu trabalho de forma que reconheçamos e mostremos interesse em seus esforços e em suas escolhas. Você realmente estudou para o teste e sua melhora demonstrou isso. Você leu o material várias vezes, fez marcações e se testou. Deu realmente certo. Eu gosto da maneira como você experimentou todos os tipos de estratégias no problema de matemática até finalmente conseguir resolvê-los. Pensou em muitas maneiras diferentes de fazê-lo e encontrou um que deu certo. Gosto de você ter aceitado aquele projeto desafiador para a sua aula de ciência. Vai dar bastante trabalho fazer a pesquisa, projetar os aparatos, comprar as peças e montá-lo. Garoto, você vai aprender muitas coisas legais. Eu sei que a escola costumava ser fácil para você e que você costuma se sentir o garoto inteligente o tempo todo. Mas a verdade é que você não estava usando todo o seu potencial do seu cérebro. Estou realmente animado por você estar abrindo os horizontes e se esforçando para aprender coisas difíceis. Aquele dever de casa era longo e difícil. Admiro a maneira pela qual você se concentrou para terminá-lo. Aquele quadro tem muitas cores bonitas. Fale sobre elas. Você refletiu muito para escrever esse ensaio. Lendo-o, comecei a entender Shakespeare melhor. A paixão com que você executou essa peça ao piano me traz um sentimento de verdadeira alegria. Como é que você se sente quando a toca? E o que dizer para uma criança que trabalhou duro e não se saiu bem? Gostei do esforço que você colocou no trabalho, mas vamos trabalhar juntos mais um pouco e descobrir o que você não entendeu? Todos temos curvas de aprendizado diferentes. Pode levar mais tempo para você entender isso e se sentir confortável com o material. Mas se você continuar assim, vai conseguir. Todo mundo aprende de maneira diferente. Vamos continuar tentando encontrar a maneira de funcionar para você. Isso pode ser especialmente importante para as crianças com dificuldades de aprendizado. Muitas vezes, para elas, não é só o esforço que funciona, mas encontrar a estratégia certa.
Fiquei estimulada em saber recentemente que, durante seu trabalho de toda a vida com crianças, Regnott chegou à mesma conclusão. Os elogios deveriam tratar não dos atributos da personalidade das crianças, e sim dos seus esforços e realizações. Às vezes, as pessoas têm o cuidado de dirigir os seus filhos elogios orientados ao crescimento, mas os inutilizam pela maneira como falam sobre os outros. Já ouvi alguns pais dizerem diante de seus filhos: fulano é um fracassado de nascença, ele tem uma genialidade natural, ou ele tem cabeça de minhoca. Quando as crianças ouvem os pais fazendo julgamentos fixos a respeito de outras pessoas, isso lhes comunica um mindset fixo, e certamente pensam: o que eles acham de mim? Essa advertência se aplica também aos professores. Em um estudo, devemos aos alunos uma aula de história da matemática, isto é, história sobre grandes matemáticos. Para metade dos alunos, falando dos matemáticos como os grandes gênios que fizeram facilmente suas descobertas na matéria. Bastou isso para lançar os estudantes num mindset fixo. O raciocínio lhes enviou essa mensagem: há certas pessoas que já nascem com o dom da inteligência para a matemática e tudo é fácil para elas. E há também o resto, como vocês. As outras metade dos alunos dissemos que os matemáticos eram pessoas apaixonadas por essa matéria e que acabaram fazendo grandes descobertas. Isso levou os estudantes a um mindset de crescimento. A mensagem era: as habilidades e as realizações derivam de aplicações e esforço. É surpreendente a maneira como as crianças percebem essas mensagens em nossas observações inocentes. Mais uma coisa sobre elogios quando dizemos a crianças: que beleza, você fez isso tão depressa. Ou, veja, você não cometeu nenhum erro. Que mensagem estaremos mandando? Estamos dizendo que damos valor à velocidade e à perfeição. Tanto uma quanto a outra são inimigas do aprendizado de coisas difíceis. Se você acha que sou inteligente quando sou rápido e perfeito, é melhor que eu não aceite nenhum desafio. Mas o que devemos dizer quando as crianças terminam uma tarefa? Por exemplo, problemas de matemática. Com rapidez e perfeição, devemos negar-lhes os elogios que merecem? Sim. Quando isso acontece, digo: ora, acho que isso foi fácil demais. Desculpe por ter feito você perder seu tempo. Vamos fazer alguma coisa com a qual você realmente possa aprender? Dando confiança às crianças. Como se faz para que uma criança se sinta segura antes de uma prova ou de uma apresentação? Elogiar a inteligência ou o talento tem efeito negativo. Elas simplesmente terão mais receio de demonstrar alguma deficiência. Cristina era uma aluna do ensino médio realmente inteligente que, no entanto, ia mal nas provas, o que a envergonhava muito. Sempre estudava, sempre sabia a matéria, mas cada vez que chegava na hora da prova ficava tão tensa que lhe dava um branco. Suas notas eram ruins. Ela decepcionava os professores. Os pais se ressentiam e as coisas ficavam cada vez piores. À medida que se aproximava os testes de aptidão para o curso universitário aos quais a faculdade que ela desejava cursar davam enorme valor. Na noite anterior a cada prova, os pais, vendo sua aflição, procuravam inspirar-lhe confiança. Veja, você sabe que é inteligente. E nós sabemos que isso é verdade. Você já passou, fique tranquila. Apoiavam na maneira que sabiam, mas, na verdade, só estavam aumentando os riscos. O que poderiam dizer em vez daquilo? Deve ser horrível sentir que todos estão colocando você à prova e que você não pode demonstrar sua capacidade. Queremos que você saiba que não a estamos avaliando. Nós nos importamos com seu aprendizado e sabemos que você aprendeu a matéria. Estamos orgulhosos porque você perseverou e continuou aprendendo. Mensagem sobre o fracasso. Elogiar o sucesso deveria ser o menor de nossos problemas, não? O fracasso parece ser tema muito mais delicado. As crianças podem já estar se sentindo desestimuladas e vulneráveis. Vamos mudar de foco e examinar dessa vez as mensagens que os pais podem enviar em caso de fracasso. Elizabeth, de 9 anos, foi a sua primeira competição de ginástica.
esguia, flexível e cheia de energia. Tinha boas características para esse esporte e adorava praticá-lo. Naturalmente, ficou um pouco nervosa com a ideia de competir, mas era boa ginasta e estava confiante de que se sairia bem. Já tinha até escolhido o lugar adequado em seu quarto para exibir o troféu que ganharia. Na primeira prova de exercício no solo, Elizabeth foi a primeira a se apresentar. Embora tenha feito um bom trabalho, as notas de algumas outras meninas foram mais altas e ela perdeu. Também esteve bem nas demais provas, mas não marcou pontos suficientes para vencer. No final da competição, não ganhara nenhum prêmio e estava arrasada. O que fariam vocês se fossem os pais de Elizabeth? 1. Diriam a ela que, na opinião de vocês, ela tinha sido melhor? 2. Diriam que foi roubada e que certamente deveriam ter ganhado um prêmio? 3. Assegurariam que a ginástica não é tão importante? 4. Diriam que ela tem a capacidade, certamente vencerá da próxima vez? Ou 5. Diriam que ela não mereceu vencer? Em nossa sociedade, há uma forte mensagem sobre a forma de aumentar a autoestima das crianças. E a parte principal dessa mensagem é: protejam-nas do fracasso. Embora isso possa ajudar no problema imediato do desapontamento da criança, pode ser prejudicial a longo prazo. Por quê? Vejamos as 5 reações possíveis do ponto de vista dos mindset e ouçamos as mensagens. A primeira: vocês acharam que ela foi a melhor. É basicamente insincera. Ela não foi a melhor. Vocês, os pais, sabem disso, e ela também. Isso não oferece a ela um caminho para se recuperar, nem para melhorar. Segundo, foi roubada. Coloca a culpa nos outros, quando na verdade o problema foi o desempenho dela e não dos juízes. Querem que ela cresça culpando os outros por suas deficiências? Terceiro, afirmar que a ginástica não é tão importante. A ensina a desvalorizar algo que ela não obtenha sucesso imediato. Será essa a mensagem que realmente deseja mandar? Quarto, ela tem capacidade. Talvez seja a mais perigosa de todas. A capacidade pode nos levar automaticamente aonde desejamos ir? E se Elizabeth não ganhou essa competição, por que ganharia a próxima? A última opção, dizer que ela não mereceu, parece ser cruel nas circunstâncias, e naturalmente vocês não a diriam com essas palavras, mas é mais ou menos o que o pai dela, numa atitude para seu crescimento, disse à filha. Eis o que ela realmente disse: Elizabeth, sei como você se sente. É muito desalentador ter grandes esperanças, fazer o melhor possível e não vencer, mas, na verdade, você ainda não se esforçou o suficiente. Havia muitas meninas que praticam ginástica há mais tempo que você e que você se esforçaram muito mais do que você. Se isso é algo que você realmente deseja, então é preciso fazer mais esforço para conseguir isso. O pai também disse a ela que, se quisesse praticar ginástica somente para se divertir, não haveria problema. Mas, se quisesse ganhar as competições, seria preciso se dedicar mais. Elizabeth levou isso a sério e passou muito mais tempo treinando e aperfeiçoando os seus movimentos, especialmente aqueles em que se sentia menos competente. Na competição seguinte, havia 80 meninas de toda a região. Elizabeth ganhou 5 troféus nas provas individuais e foi a campeã na contagem geral, levando para casa uma enorme taça. A essa altura, o quarto dela está tão cheio de troféus que é difícil ver as paredes. Essencialmente, o pai dela não apenas disse a verdade, mas também a ensinou a aprender com os seus fracassos e a fazer o necessário para ter sucesso no futuro. Mostrou compreensão com a decepção dela, mas não a estimulou falsamente, o que somente acarretaria mais desapontamentos no futuro. Conheço muitos técnicos que me perguntam: o que aconteceu com os atletas que querem ser treinados? Para onde foram? Muitos deles lamentam o fato de que, quando dão algum feedback corretivo aos seus atletas, eles reclamam que sua confiança está sendo abalada.
Às vezes telefonam para casa e se queixam para os pais. Parecem querer técnicas que simplesmente lhes dirão como são talentosos e nada mais. Os técnicos dizem que nos velhos tempos, depois de um jogo da liga infantil de beisebol ou de futebol mirim, os pais costumavam analisar o jogo na volta para casa e dar dicas técnicas úteis. Hoje, na volta para casa, eles dizem que os pais colocam a culpa pelo mau desempenho e a derrota na partida nos técnicos e juízes. Não querem abalar a confiança dos filhos culpando-os, mas, como no exemplo de Elizabeth, crianças precisam de feedback honesto e construtivo. Se ficam sempre protegidas, não aprenderão bem. Encararão conselhos, coach e feedback como algo negativo e danoso. Não fazer críticas construtivas não é bom para a confiança das crianças, prejudica o seu futuro. Crítica construtiva. Ainda as mensagens sobre fracasso. Sempre ouvimos a expressão crítica construtiva, mas não é meio óbvio que as pessoas acreditam que a crítica que fazem aos filhos seja construtiva? Por que criticariam se não achassem que seria útil? No entanto, grande parte das críticas nada tem de útil. São cheias de julgamentos sobre crianças. Construtiva significa capaz de ajudar a criança a reparar alguma coisa, apresentar um produto melhor, trabalhar de maneira melhor. Billy fez rapidamente o dever de casa, saltando várias perguntas e respondendo as outras abreviadamente de maneira desleixada. O pai ficou zangado. É isso o seu dever de casa? Você não consegue nunca fazer certo? Ou você é burro ou irresponsável? Qual dos dois? A mensagem questionava a inteligência e o caráter do filho, e ao mesmo tempo dava a ideia de que os defeitos eram permanentes. Como poderia o pai exprimir sua frustração e seu desapontamento sem menosprezar os atributos do filho? Eis aqui algumas maneiras. Filho, fico realmente zangado quando você não faz todo o dever. Quando acha que pode completar isso? Filho, há alguma coisa que você não compreendeu bem no dever? Quer que eu veja com você? Filho, fico triste quando você perde uma oportunidade de aprender. Você é capaz de pensar numa forma de fazer isso de maneira que aprenda mais. Você é capaz de fazer isso de uma maneira que aprenda mais? Filho, esse dever parece realmente chato. Estou do seu lado. Pode pensar numa maneira de torná-lo mais interessante? Ou vamos tentar encontrar uma forma de reduzir as dificuldades e mesmo assim cumprir bem a tarefa? Você tem alguma ideia? Filho, você se lembra de quando eu lhe falei que as coisas chatas nos ajudam a aprender e a nos concentrar? Esta realmente vai exigir toda a sua capacidade de concentração. Vamos ver se você consegue se concentrar durante todo o dever. Às vezes, as crianças julgam e rotulam a si mesmas. Gnot fala de Philip, de 14 anos, que estava trabalhando num projeto com o pai e acidentalmente espalhou pregos pelo chão. Olhou o pai com a cara de culpado e disse: Philip, puxa, sou muito desastrado. Pai, isso não é o que se diz quando deixamos cair os pregos. Philip, o que é que se diz? O pai disse: os pregos se espalharam. Vou recolhê-los. Philip, só isso? Pai, só isso? Philip, obrigado, pai. As crianças de mindset fixo nos informam que recebem constantemente mensagem de julgamento vinda dos pais. Dizem achar que suas características estão sendo avaliadas o tempo todo. Perguntamos a elas: suponha que seus pais se oferecessem para ajudar você com deveres escolares. Por que fariam isso? Elas responderam: o verdadeiro motivo é que eles queriam verificar se eu estava sendo inteligente ao fazer o dever. Perguntamos: suponha que seus pais ficaram contentes porque você tirou uma boa nota. Por que seria isso? Responderam: ficaram contentes em saber que sou inteligente. Perguntamos: suponha que seus pais conversassem sobre o seu desempenho quando você fosse mal em alguma coisa na escola. Por que fariam isso? Responderam: poderiam estar preocupados que eu não estivesse entre os mais inteligentes da turma, e eles acham que notas ruins querem dizer que não sou inteligente. Assim,
Cada vez que alguma coisa acontece, essas crianças ouvem uma mensagem de julgamento. Talvez todas as crianças achem que os pais a julgam. Não é isso que os pais fazem, reclamam e julgam? Não é o que os estudantes de Mindset Crescimento pensam? Eles acham que os pais estão simplesmente procurando estimular o aprendizado e os bons hábitos de estudo. Eis o que dizem sobre a motivação dos pais. Pergunta: suponha que seus pais se ofereçam para ajudar você com os deveres escolares. Por que fariam isso? Resposta: querem ter certeza de que aprendi o máximo possível com trabalhos da escola. Pergunta: suponha que seus pais ficaram contentes porque você tirou uma boa nota. Resposta: ficaram contentes porque uma boa nota significa que eu realmente trabalhei com dedicação. Pergunta: suponha que seus pais conversassem sobre o seu desempenho quando você fosse mal em alguma coisa na escola. Resposta: querem me ensinar meios de estudar melhor no futuro. Mesmo quando se trata da conduta ou dos relacionamentos dos filhos, os de mindset fixo se sentiam julgados, mas os de mindset crescimento se sentiam ajudados. Pergunta: imagine que seus pais ficaram zangados quando você não fez o que eles pediram. Por que agiram assim? Criança de mindset fixo. Eles ficaram preocupados achando que eu poderia ser uma criança ruim. Criança de mindset crescimento. Queriam me ajudar a aprender maneiras de melhorar da próxima vez. Todas as crianças se comportam mal. As pesquisas mostram que as crianças pequenas fazem alguma coisa errada a cada 3 minutos. Essas ocasiões servem para julgamento de seu caráter ou para ensinar. Pergunta: imagine que seus pais ficaram tristes quando você não compartilhou as coisas com as outras crianças. Por que reagiram assim? Criança de mindset fixo. Acharam que isso mostrava o tipo de pessoa que eu sou. Criança de mindset crescimento. Querem me ajudar a aprender melhores aptidões para me dar melhor com as outras crianças. As crianças aprendem muito cedo essas lições. De 1 a 3 anos de idade, já recebem essa mensagem de seus pais. Aprendem que seus erros são possíveis de julgamento e punição. Ou aprendem que seus erros são ocasionais para sugestões e aprendizado. Eis um menino de jardim da infância que jamais esqueceremos. Você conhecerá diferentes mensagens que ele recebeu de seus pais. A situação é a seguinte: ele escreveu alguns algarismos na escola. Havia um erro, e ele agora nos diz como os pais reagiram. Mãe: oi. Por que você está triste? Menino: eu dei à professora alguns números e pulei o 8 e agora estou triste. Mãe: bem, você pode fazer uma coisa para ficar mais alegre. Menino: o quê? Mãe: se você disser à professora que procurou fazer o melhor possível, ela não vai ficar zangada. Voltando-se para o pai: nós não estamos zangados, não é, pai? Claro que estamos. Filho, é melhor você ir para o seu quarto. Eu gostaria de poder dizer que o menino deu mais atenção à mensagem construtiva da mãe, mas, em nosso estudo, ele pareceu aceitar a mensagem julgadora do pai, que o diminuía por seu erro e não apresentava nenhum plano para corrigi-lo. Pelo menos, ele recebeu a mensagem da mãe sobre o seu esforço, que talvez lhe possa ser útil no futuro. Os pais reagem imediatamente ao comportamento dos filhos e o reinterpretam. Uma mãe novata procura amamentar o bebê. A criança chora e não aceita o seio, ou então mama um pouco, desiste e chora. O bebê é teimoso? Deficiente? Afinal, mamar não é um reflexo nato? Os bebês não deveriam mamar naturalmente? Qual é o problema do meu filho? Uma mãe novata nessa situação me disse: inicialmente fiquei realmente frustrada, mas depois me lembrei de seu trabalho. Fiquei falando com a criança. Nós dois vamos aprender como fazer isso. Sei que você está com fome. Sei que é frustrante, mas estamos aprendendo. Essa maneira de pensar me fez ficar tranquila e me permitiu guiar o bebê até que tudo deu certo. Também me fez entender melhor minha filhinha, para que pudesse lhe ensinar outra coisa também. Não julgue, ensine. É um processo de aprendizado.